Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente pega carona num filme que acabou de ser lançado, se você está assistindo a esse vídeo, no começo de 2023. Se você por um acaso veio do futuro e está assistindo esse vídeo em outro momento, esse filme já foi lançado há muito tempo, mas de qualquer maneira vale falar sobre a diva das divas, Whitney Houston. Pois é, e eu tô aqui com o meu grande amigo Sérgio Martins, jornalista musical. Sempre vem aqui para falar de música, porque ele manja muito desse assunto. Já falamos de Beyoncé e agora vamos falar de Whitney Houston. Primeira pergunta. Whitney Houston andou para que Beyoncé pudesse correr? Se a gente for traçar uma linhagem das cantoras afro-americanas, né, que conseguiram se destacar em meio ao público branco, você tem uma linhagem que começa com a Diana Ross, eu colocaria a Diana Ross, e passa efetivamente pela Whitney Houston. E a Whitney Houston não só fez isso para pessoas como a Beyoncé brilharem, mas pessoas como a Jessie J, como a Lady Gaga, como a Mariah Carey, todas essas artistas que misturam o sentimento com aqueles malabarismos vocais, eu acho que até a Celine Dion poderia ser colocada nisso, vieram da Whitney Houston. Whitney Houston que ganhou o filme, então, a I Wanna Dance with Hamburger. Hamburger. Whitney Houston que ganhou o filme I Wanna Dance with Tá difícil de falar isso, né? Eu quero que me traga hambúrguer. É isso aí, que é uma música dela maravilhosa e super divertida. E o filme, eu gostei bastante, apesar de achar o filme muito rápido, assim. Os acontecimentos vão ali passando de um jeito que você fala, ok, ela tava ali, agora ela tá aqui e tal. E eu achei que passou muito superficialmente por muitas coisas. Afinal, a gente tá falando de uma vida cheia de acontecimentos. Talvez seria um desafio muito grande encaixar tudo num filme só. Sérgio, você, de maneira geral, gostou do filme? Eu achei um filme correto. Eu achei um filme que conta a história dela sem muitas viagens cinematográficas. Eu, por exemplo, como cinema, a gente estava conversando antes, eu gosto muito mais do filme do Elvis. Acho que em termos de cinema... É lindo. É muito bem feito. Explora muito melhor o impacto do Elvis na cultura norte-americana e na cultura mundial. Né? O filme da Whitney Houston, como cinema, é mais um telefilme. A gente estava falando, se você viu do futuro, você pode assistir o filme nas plataformas de streaming, né? Que você não perde. O filme do Elvis, por exemplo, se você for ver numa tela pequena, perde. No filme da Whitney Houston passa. O filme do Elvis é uma experiência, né, cinematográfica. É uma viagem do Baz Luhrmann, que é um diretor. Eu acho que o filme é uma história muito bem contada. Né? É uma história que é cheia de clichê, né? No sentido que, assim, a vida desses artistas é um grande clichê, né? Explorado pelos pais. Quase com o roteiro pronto, né? É quase com o roteiro pronto. Eu sempre falo isso, né? Que quando tem muito artista que começa a ficar menos humilde, digamos assim, a gente sempre fala assim, a gente sempre sabe como é que essa história acaba. No caso da Whitney Houston, assim como o Michael Jackson, assim como a Amy Winehouse, a gente sempre sabe como é que a história acaba. Que algum momento ali vai dar ruim. E o difícil é você contar de uma maneira que você ainda tenha simpatia pelo protagonista, que você não perca, né, a atenção. E nesse ponto, o filme da Whitney Houston é muito bem feito. Porque tem várias questões ali dela, muito pessoais ali, que esse filme aborda. A própria bissexualidade, Sim. Que é uma questão que não era muito falada e o filme mostra. Ela tinha uma melhor amiga, ela acabou se relacionando com essa amiga e essa amiga, depois de um tempo, começou a virar uma amizade e ela começou a trabalhar junto com a Whitney, enquanto a Whitney já estava casada com um homem, já tinha filho e tal. Então, mostra um pouco esse lado dela. E assim, assistindo, eu confesso que eu não era tão conhecedora da história da Whitney, apesar de gostar muito dela e sim reconhecer como uma das, se não a maior cantora de todos os tempos. Mas o que me emocionou mais no filme, de fato, foram as cenas de música. Porque a voz, assim, é um negócio que realmente não existe igual. Então, a experiência de assistir a esse filme no cinema também trouxe a questão da música, porque, assim, de fato, eles exploraram muito isso, né? Afinal, é o grande destaque, né, dela. A Whitney, ela tem essa, como a gente estava falando, ela tem essa escola
né, dos ups and downs, né, que a gente chama de melisma, né, aquele... Ela faz isso como poucos, de uma maneira fácil. Sem esforço. Tem um momento no filme que eu acho incrível, que é justamente quando o diretor musical dela vai falando, olha, você vai sustentar a nota por aqui, 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 aqui. E ela fala, não vou conseguir. Ele fala, não, você consegue. Eu acho isso muito, muito impressionante. E outra coisa que eu não esperava que o filme aborda de uma maneira muito interessante, é essa acusação que ela era um produto para o mercado branco. Foi pensado para agradar gregos e troianos, brancos e afro-americanos. Mas o Clive Davis, que é o sujeito que descobre a Whitney Houston, que trabalha ela comercialmente, ele sabia que a Whitney tinha que ser vendida para o mercado branco, né? E o filme mostra isso de uma maneira muito explícita, né? Mostra inclusive a reação adversa que os afro-americanos tiveram ao sucesso dela. Isso eu acho muito legal, né? Tanto que tem uma entrevista, essa entrevista nunca aconteceu, tem uma entrevista em que o radialista acusa ela de não ser uma cantora... Essa entrevista não aconteceu? Não, essa entrevista eu não lembro dela ter acontecido. Ah, porque tem essa cena no filme, é uma cena que ela tem que se posicionar em relação a isso. Ela tem que se posicionar, sim. E a Robin, que é a amiga dela, né, nesse momento tá ali com ela e justamente rola essa pergunta de ela não ser tão negra, não era isso? Ela não ser tão negra. Agora, Sérgio, eu vou dividir um pouco da experiência que eu tive assistindo esse filme. Eu fui na pré-estreia. Do meu lado esquerdo estava o William Lopes, que vocês conhecem, vocês que me seguem e tal. O Will, meu grande amigo, Will, fã de Whitney, emocionado, chorando, enfim, adorou. Do meu lado direito estava o Léo, que é também meu amigo, mas o Léo tem 21, 22 anos. E eu percebi, não sei se um desinteresse, mas pra mim estava uma experiência além da tela, que era o meu amigo de 30 anos, emocionado, sabendo todas as músicas, e o meu amigo de 20, 21, talvez não entendendo o tamanho daquela mulher, o tamanho daquela história. Para a geração nova, para essa geração que não viu Whitney, que já chegou com Beyoncé, que também não é lá ruim, né, galera? Vamos combinar que vocês também têm aí. Exatamente. Se a gente pudesse, sei lá, explicar em um tweet quem é Whitney Houston para as pessoas mais novas, como a gente explicaria? Pô, Whitney é a mãe de todas as cantoras modernas. Sem Whitney, sem Beyoncé. É isso. Sem Whitney, sem Beyoncé, assim, é genial. E aí eu faço uma próxima pergunta. Esses filmes que contam histórias de grandes artistas, de grandes cantoras, cantores, enfim, a gente tem que assistir esses filmes sempre pensando que a gente está assistindo o filme pelo olhar de alguém. Sim. Pelo recorte de alguém. É muito chato assistir já desconfiado das coisas? Qual é o olhar que você costuma assistir, você sendo jornalista musical? Quando você vai assistir algo, eu sempre fico assim, isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade ou é mentira? Será que o diretor escolheu isso por aquilo? Eu sou super desconfiada. Sim. Porque eu sei que nunca vai ser a realidade, óbvio que não, né? A gente tem que ter essa consciência. Então, como aproveitar a experiência, mas também não se iludir tanto por ela? Tá, existe um grande cantor e compositor brasileiro chamado Zé Rodrigues, e o Zé tem uma frase que é fantástica, que é basicamente assim: você tem que ver um filme ou assistir um artista novo e se portar como um mágico aposentado. O truque a gente já sabe, a gente só quer saber se ele está bem feito. Então, assim, eu normalmente, quando eu vou ver uma biografia musical, sempre tem aquele chato que fala assim, mas isso não aconteceu, isso aqui fala que aconteceu em 1962, mas não, aconteceu no último dia de 1961, então não é verdade. Eu vou ver se a história está bem contada. Nesse ponto da Whitney Houston, eu acho que ela é uma história muito bem contada, né? Ela é uma história muito bem interpretada. Você tem coadjuvantes fantásticos ali. A Tamara Tunie e o Clark Peters, que fazem a mãe e o pai da Whitney Houston, são fantásticos. Nenhuma dessas histórias ela tem um compromisso real com a veracidade dos fatos. Mesmo porque o cinema é muito melhor do que a vida real das pessoas. Então, nesse ponto da Whitney, você contou uma história bem contada ali. É uma cantora que nasceu ali no meio gospel, que ela tinha uma mãe que era extremamente exigente com ela, que de uma hora para outra estourou, né? Vendeu milhões de cópias, bateu recordes que eram dos Beatles, né? E se envolveu numa relação abusiva, que a exemplo da mãe dela, que também vivia uma relação abusiva. Nesse ponto, assim, teve um encantamento com drogas e teve um fim trágico. Nesse ponto, a história está super bem contada.
A gente falou sobre o tal do roteiro pronto da carreira artística, né? Sim. Você é, enfim, explorada pelos pais, você teve uma infância difícil, você acaba se envolvendo com drogas, com bebida. Muito comum nos anos 80, nos anos 90. Será que dava para ter uma carreira saudável naquele contexto em algum momento? Bom, eu acho que é muito comum em todas as décadas. Lembre-se que no final ali dos anos 50, começo dos anos 60, você tinha o Frank Lymon, que era um pré-Michael Jackson, que morreu também com 20 e poucos anos, enganado por empresários e entupido de droga até a orelha. Eu acho que muito do definidor, pode ser um discurso muito careta, mas para mim funciona. Muito do discurso do definidor de uma carreira, se ela vai fazer sucesso ou não, ele vem de uma estrutura familiar. Todos os artistas, assim, que tiveram fim trágico, todos vieram de uma família desestruturada. Vamos dar um exemplo nisso? Britney Spears e Justin Timberlake. Os dois foram do Clube do Mickey. O Timberlake tem uma mãe que segura a onda, né, que segura ele ali na rédea curta, que é a empresária dele, que discute os contratos dele. A Britney Spears tem aquele pai maravilhoso que praticamente rende até hoje. E falando sobre a Whitney, a morte dela, né, não vou dar spoiler aqui, até porque eu nem sei se configura spoiler quando a gente está falando de uma história de uma pessoa que de fato existe, né? Na época, 2012, se eu não me engano, você já trabalhava com... Já. Como é que foi para você a cobertura disso na época? Como que chegou aqui no Brasil isso? Não foi o mesmo impacto que o Michael, por exemplo. O Michael, eu lembro vividamente, o Michael, até mesmo porque ele morreu numa quinta-feira que era o dia que eu fechava, onde eu trabalhava era o dia de fechamento. Então eu estava fechando... Foi em 2009. Quando eu vi o Michael sendo levado para o hospital, eu falei, por favor, Michael, não morra, porque senão a minha sexta-feira vai para a cocuia. Atenção, esse é um pensamento de jornalista, é um pensamento super comum, não significa que a gente é insensível, tá bom? Então, quando ela morreu, foi uma coisa assim... Poxa, é horrível falar isso, mas falou assim, a gente já esperava. Sim. A gente já esperava, porque ela estava se envolvendo com tantos problemas. Eu lembro que eu cheguei a escrever um artigo na época, mas não causou tanto impacto, porque já era uma morte anunciada. Ela já tinha morrido artisticamente antes dela morrer fisicamente. E no próprio filme mostra, né, a morte da voz dela ou do alcance que ela tinha e tudo isso. E você vai vendo ali a figura da Whitney ao longo do filme meio que diminuindo. Isso é um ponto que o filme mostra muito bem, né? Essa obrigação que o artista tem de sempre, eu só vou ver se a Whitney Houston atingir a nota lá no alto. Eu fico pensando assim, eu assisti o filme pensando muito, por exemplo, no Jimi Hendrix. Qual era a coisa do Jimi Hendrix? Jimi Hendrix era um músico fantástico, mas o sujeito ia lá porque falou assim, se ele não tocar guitarra com dente, não valeu a pena. O cara pode fazer 20 solos maravilhosos. Eu falei assim, não, mas ele não quebrou a guitarra, não valeu. A Whitney Houston acho que tinha isso. A voz é um instrumento, é um músculo. Uma hora ela não vai funcionar tanto quanto você espera. E no caso da Whitney, pior ainda, porque é uma pessoa que veio de excessos e não cuidou da voz como deveria. Então era natural, né, que a voz baixasse, era natural que ela baixasse alguns tons. E aí você vê aqueles fãs enfurecidos, assim, mas ela não está cantando alto como cantava antigamente. Pô, filho, não vai rolar. Tanto que no momento crucial do filme, que a gente não pode contar, ela recorre a um artifício, achando que aquele artifício poderia melhorar a performance dela no palco, achando que aquele artifício poderia melhorar a voz dela, o que obviamente não acontece. Porque você acostuma muito com o sucesso no sentido mais tradicional possível que essa palavra pode ter, e quando você sente que você não está mais oferecendo para as pessoas o que fez as pessoas se apaixonarem por você inicialmente, você se sente um fracassado, você se sente insuficiente. Agora, por exemplo, eu como crítico, eu sempre tive uma certa implicância sobre esses como eu te falei, com os malabarismos vocais da Whitney. E você tinha o último disco que ela lançou, era um disco em que a voz já tinha ido embora, mas ela tinha uma questão muito maior de colocar muito mais sentimento no que ela cantava do que nos discos em que ela fazia aquelas maratonas vocais. Isso está inclusive no filme, né? Tem uma cena que ela fala, não estou sentindo a letra dessa canção, que era uma letra que falava sobre rompimento,
E aí, quando acontece todas as desgraças que podiam acontecer na vida dela, ela fala para o Clive Davis, que era o presidente da gravadora dela, agora eu entendo o que quer dizer aquela letra. Sim. Agora eu me ferrei o suficiente, eu entendo o que ele quis dizer naquela letra. No filme, ele tem uma canção chamada It's Not Right, But It's Okay. Eu adoro essa música. Que é fantástico. Que é um recado que ela dá pro Bob Brown. E a gente que está nesse momento de Shakira fazendo música para ex-marido... Whitney fez isso before it was cool. Boy lixo existe desde que o mundo é mundo, minha gente. Sim. E mulheres precisam realmente expor o boy lixo. Então, Whitney fez isso muito antes. Como que era? Pack your bags up and leave. Eu preciso lembrar da letra. Eu não vou cantar igual a ela, mas é tipo basicamente mandando o boy embora. Só vaza que eu não quero mais você. Maravilha. Aí é assim, pô, não posso não estar bem, mas é a melhor decisão que eu posso tomar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Sérgio, melhor música da Whitney, na sua opinião? Putz, os fãs não querer vão me matar, mas a música que eu mais gosto de ouvir é uma canção que não está em nenhum disco da Whitney Houston. É uma canção chamada Memories, de 1982. Tá num grupo funk experimental chamado Material. Nossa, eu vou ouvir, não conheço. É, muito legal, uma balada com o solo do saxofone do Artie Chap, que é um tremendo saxofonista. Na avaliação de Sérgio Martins, de 0 a 10, nota pro filme? Eu daria uma nota 7,5 com louvor. 7,5, mas você é daqueles que é difícil dar 10? Porque depende. Eu raramente dou 10. Não, porque assim, de repente, eu dou 10 pra tudo. Então assim, se eu dar 7 é porque o negócio é horroroso. Então assim, 7,5, na escala Sérgio Martins de avaliação tá bem? Tá ótimo. Pô, 7,5 é bacana, mas o filme é muito bem feitinho, assim. Dá uma cansada, eu acho. Chega uma hora que você fala... Mas acho que vale pra quem não conhece a Whitney, assim, começar a conhecer. Se você quiser saber mais sobre a Whitney, além de assistir esse vídeo que tá maravilhoso, dá pra assistir ao filme. Se você tiver no começo de 2023 no cinema, se você tiver no futuro nas plataformas de streaming, assim a gente espera. Tem documentário, tem os discos e muito mais, porque de fato ela marcou muito a história da música e, como a gente disse no começo, ela andou para todas as outras divas poderem correr, se jogarem nesse mundo. Sérgio, obrigada, que prazer ter você aqui mais uma vez. É sempre bom estar aqui. É isso, gente. Obrigada também a todos vocês que sempre acompanham aqui o canal do YouTube. Semana que vem tem mais vídeo. A gente se vê. Beijo, tchau.